Como realizar o Superchat no podcast Ministros do Altar no canal Unigrejas. Durante o podcast Ministros do Altar, transmitido toda terça-feira às 20 horas no canal Unigrejas no YouTube, você pode participar de forma ativa utilizando o Superchat. O Superchat é uma ferramenta do YouTube que permite ao inscrito enviar uma mensagem em destaque durante a transmissão ao vivo, contribuindo com um valor simbólico e ajudando este projeto. Veja como é simples participar. Acesse o YouTube e faça login na sua conta. Inscreva-se no canal Unigrejas caso ainda não seja inscrito. No horário da transmissão ao vivo do podcast Ministros do Altar, entre no vídeo. No campo do chat ao vivo, clique neste ícone. Escolha o valor que deseja contribuir, escreva sua mensagem e confirme o seu apoio. Pronto! Sua mensagem ficará em destaque no chat e poderá ser lida durante o programa. Participe, interaja e seja um apoiador do podcast Ministros do Altar, toda terça-feira às 20 horas no canal da Unigrejas. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o pastor Silvio, que é da Assembleia de Deus, Ministério Belém, não é, pastor Silvio? Ministério Belém. Muito boa noite, que Deus abençoe o senhor. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, a paz do Senhor a todos. O prazer é todo meu. É uma satisfação imensa conhecer o povo que vai morar no céu. É isso mesmo. Glorificamos a Deus e estamos felizes e estamos à disposição. Muito bem. E esse podcast, a finalidade dele é exatamente essa, mostrar a jornada do pastor, mostrar a trajetória. Muitas das vezes a pessoa pensa assim, o pastor ele é uma pessoa que nunca enfrentou lutas ou não enfrenta lutas, nunca enfrentou problemas. Agora há pouco, antes de começar, a gente estava dizendo aqui que a gente chora. Crente sofre e chora, mas só conta a vitória. É isso aí, crente sofre e chora, mas só conta a vitória, o que é bênção, né, pastor? Bênção. Então, nós temos esse podcast para falar dessas lutas, dessas dificuldades que o pastor enfrenta, mas ele enfrenta por um ideal. O ideal é levar almas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ideal é povoar o reino de Deus. Nós trabalhamos despovoar o inferno. Perfeito. E povoar o reino de Deus. Pastor Silvio, que eu estou vendo aqui na sinopse que eu tenho aqui, que conheceu Jesus de uma maneira assim bem interessante. Maravilhoso. Como que foi? Como é que era antes, pastor Silvio? O senhor, antes de estar na fé, de se converter, de se entregar, como é que era a vida do senhor? O senhor se converteu com quantos anos? 24 anos. 24. Então, até os 24 anos do senhor, como é que era a vida, a família? O que o senhor fazia? Como é que era? Quando eu tinha 8 anos de idade, meus pais conheceram Jesus. Uhum. E me levaram para a igreja até os 14. Sim. Dos 14 por diante, eu resolvi conhecer o mundo por conta própria. O mundo chamou a atenção. O mundo chamou a atenção, foi atraente e eu não segurei. Uhum. Nem meus pais conseguiram, que tanto lutaram para que isso não acontecesse. Uhum. Mas eles ficaram em oração, nunca abandonei a Bíblia, desde os 14 anos que eu já tocava para ganhar salário para ajudar a família, e Deus nos abençoou. Uhum. E quando completei já uma certa idade, a partir dos 16 anos, comecei trabalhando com vendas. Uhum. E trabalhando com vendas, fui conhecendo um campo maior, até que cheguei em uma empresa que nós trabalhávamos em vários estados. Sim. Um mês trabalhava em um estado, outro mês trabalhava em outro estado. E certa vez nós estávamos, no ano de 86, no mês de janeiro, no estado da Bahia. Uhum. E no estado da Bahia, nós estamos trabalhando numa região ali de Feira de Santana, descemos para Lagoinhas, Esplanada, e fomos uma região. E voltamos para trabalharmos lá em Ambupe, Olindina. Uhum. E lá em Olindina,
nós tínhamos, toda vez que chegávamos lá, ele já sabia que nós íamos chegar, e eles faziam os campeonatos de dominó. E nesse campeonato de dominó já tinha o meu parceiro, que é Túlio, o nome dele, que tinha um apelido de Barrão, filho de crente também, mas no mundão... 2 filhos de crente dois ali filhos no de crente. mundão, 2 parceiros. E os dois oravam para Deus abrir as portas, oravam agradecendo o pão, orava agradecendo pelas vindas que nós fazíamos. Nós dois no quarto, nós fazíamos tudo isso. Também saía para bagunça sem orar. Mas nós saímos. E o que é glorioso é que um dia era a última partida, era a decisão do campeonato e tinha se classificado eu e ele para a decisão. E na época tinha umas cornetas em cima da igreja. E eu comecei a ouvir alguns hinos e eu comecei a cantar. Ele começou a cantar também, que é filho de crente. E nós começamos a cantar. Só que aquilo ali foi ardendo muito o meu coração e eu disse para ele, Barrão, eu não vou jogar hoje, eu vou para o culto. Ele disse, mas você toda a vida viajou, você nunca foi? Logo hoje, deixa para ir amanhã. Disse, final de campeonato? Final de campeonato. Mas eu vou hoje. Você vai mesmo? Eu disse, vou. Você arruma outro colega. Corre atrás e vai arrumar outro colega. Pastor, o que é extraordinário? Enquanto nós estamos conversando no quarto, alguém bate na porta do quarto. Aí o Barrão falou assim, pode entrar. Aí não entrou, continuou batendo. Eu fui abrir a porta e um senhor de uma estatura muito pequena, branquinho como nós, e na hora que ele entrou, ele começou a chorar, e no que ele começou a chorar, ele apontou o dedo para mim e disse para mim, fazem mais de 20 anos que eu abandonei a igreja. Eu era um homem bem-sucedido aqui na região e abandonei a igreja. Além de perder tudo que tinha, perdi a família. E durante esse tempo, até andarilho eu virei. E nunca mais Deus falou comigo. E hoje eu estava escondido ali para, na madrugada, ir rever as ruas, as casas que era minha, comércio. Eu ia olhar só na madrugada para que ninguém me visse. E no outro dia eu ia embora. Eu estava debaixo da ponte. E depois de tantos anos, Deus falou comigo. E ele falou que eu viesse até esse hotel, nesse apartamento, e me mostrou você. E disse para mim, peça para o pastor Silvio orar por você. E eu disse para ele, não, mas eu nem crente sou, eu sou apenas filho de crente. E ele falou assim, não mintas ao Espírito Santo de Deus, porque foi Deus que falou comigo. Então, se eu já queria ir para a igreja, muito mais agora. Aquele homem estava 100% embriagado, e ele disse, ore por mim. Aí eu disse, Barrão, ora por ele. Barrão disse, quem ora é você, que é o pastor. Eu não sou pastor. E aí oramos por aquele homem. Incrível é que aquele homem estava se segurando a pulso, em pé, de tanta embriaguez, e quando nós concluímos a oração, aquele homem não tinha nada mais de embriaguez. O cheiro do álcool estava nele, mas bêbado ele não estava mais. E Deus renovou ele naquela noite ali com o Espírito Santo. Entendi. E dali eu fui tomar banho e segui e fui para a igreja. E chegando na igreja, ouvi a liturgia do culto muito bem administrada, mas para mim entrava pelo cano e saía pela torneira, igual dizia mamãe. Não deixava cair na caixa d'água para ter um reservatório do que era bom. E então ali, depois de passado toda a mensagem, foi convidado a uma jovem da mocidade para que louvasse um hino enquanto se recolhia as ofertas. E aquela jovem foi cantar o hino e ela abriu o hino 291 da harpa que canta Rude Cruz se erigiu. E quando aquele hino começou a ser cantado, eu não comecei mais a deixar entrar pelo cano e sair pela torneira. Eu comecei recebendo. E o Espírito Santo começou trabalhando na minha vida, e eu já não me sustentava mais, comecei achando que eles deveriam fazer convite para alguém a ser crente, porque na igreja de papai se fazia, e parece que aqui não faz. Mas era somente o Espírito Santo trabalhando, e fizeram o convite, e naquele dia, um dia de quarta-feira, foi feito o convite, e eu e mais 2 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Foi assim que eu me converti. Olha só, uma história muito interessante. Sim. E agora, antes desse dia,
quando o senhor decidiu ir para o mundo chamou a atenção. Porque é importante falar isso, pastor Silvio, porque tem muitos jovens que eles pensam assim, eu queria experimentar o mundo. Eu acho que, poxa, o mundo não é tudo isso que falam. O senhor foi experimentar o mundo. Foi. E como é que foi essa experiência aí? O que o senhor tem para falar dessa experiência do mundo? Boa pergunta. Eu até hoje dou estudo e falo para os jovens. Se alguém disser para você que pecar é ruim, é mentira. Agora, pecado leva à morte eterna. Pecar deixa você distante de Deus. Porque onde tem pecado é a prova de que Deus não está. É aquela história que na boca é doce, como mel, mas aí no estômago é amargo. É como fel, né? É como fel. Então, assim, parece bom. O pecado, muitas das vezes, chama atenção, por isso que muita gente acaba indo por ele, Sim. se afastando de Deus. Mas, no final, ele leva a pessoa à morte espiritual, que foi o que aconteceu com o senhor. Sim, sim. O senhor ficou, espiritualmente falando, já não tinha mais vida. Não tinha. Onde tem pecado, Deus não está. E se Deus não está, não tem vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Eu não estava seguindo. Ele é a verdade. Eu não estava crendo de forma a receber e praticar. Ele é a vida, então eu não estava nessa vida. Então essa vida de Cristo eu não tinha, a vida do Evangelho eu não tinha, então eu estava morto espiritual. Não estava no caminho, não tinha vida, não estava na verdade, não tinha vida. Não tinha vida, nada Não tinha disso. nada do que o Senhor Jesus nos Só oferece. tinha o que o mundo oferece. E o que o céu me oferece, eu abandonei tudo, deixei para trás. E isso foi dos 14 aos anos, 24. mais ou menos, aos 10 anos. Mais ou menos em média de 10 anos. Aham. Foram esse período. E o que o senhor sofreu nesse período? Teve algum momento assim que o senhor diz, olha, esse aqui foi um momento de fundo de poço, um momento crucial que eu sofri muito? E eu vou falar, comigo foi 100% ao contrário. O mundo foi belo para mim. Mas eu tinha nojo do mundo. Eu nunca consegui beber. Nunca gostei. Nem tomei uma pinga. Foi horrível. Tomei um copo de cerveja por causa do intermédio de uma namorada, foi horrível e eu nunca mais provei nem cerveja e nem algum tipo de coisa. Nunca usei nada de droga. Mas do outro lado, de curtição, de mulherada, de danças, o mundo me atraiu muito. Por esse caminho o senhor foi? Por esse caminho eu fui e eu mergulhei. Só que tinha um outro algo importante. Por onde andava não tinha Deus. E por onde eu andava, eu encontrava meninas que queriam namorar. E todas as meninas que eu namorava, eu evangelizava. E tem uma que eu ganhei para Jesus na cidade de Tobias Barreto, que ela aceitou Jesus. E eu levei ela para a igreja. Mesmo não sendo da igreja, eu tenho 3 filhos na fé que eu ganhei antes de ser igreja. E quando eles dizem, se isso aqui é verdade, por que você não segue? Eu dizia para eles, vai para o céu e deixa eu ir para o inferno. Eu não tenho condições de ser crente. O senhor sabia crente. que não estava no caminho certo, né? Eu tinha convicção, certeza absoluta. Pelo que o senhor conhecia, pelo que seus pais tinham lhe ensinado. Eu sou de uma família de milagres, pastor. Na minha casa, eu vi mamãe orar por um irmão meu que faleceu, estava quase na hora dele ser enterrado, e eu lembro quando mamãe usou as palavras, nunca esqueci. Deus, todos os filhos que eu tenho, tu me deste quando eu não era tua serva. Mas este aqui, tu me deste depois que eu sou tua serva. E a bênção que o Senhor me deu, o Senhor vai tirar em nome do teu filho amado, da vida para o meu filho. E quando ela falou essa palavra, começou a falar em línguas estranhas e meu irmão sentou no caixão. Eu sei que eu passei eu e mais uns 10 de uma vez só na porta. Era nego com o braço machucado, uma coisa e outra. E Joel ressuscitou a ponto de que hoje também é pastor e que até hoje ele tem um apelido e morreu. Ressuscitou na sala de casa. Quer dizer, ele já estava ali no caixão. Estava duro, gelado, bem magrinho, só os ossos. E hoje ele tem uma emissora de rádio no Pernambuco, prega o evangelho, é pregador do evangelho do Senhor Jesus. Precisava falar com ele também, né? Muito bom. Um dia desses aí fazer uma... Ele sempre está aqui, é bom, uma hora... Então, quando ele vier, traz ele para a gente conhecer. Vamos falar com ele também. Vou fazer esse contato para que a gente tenha essa oportunidade. Rico. Então eu sou, como eu estou lhe falando, um dia eu fui fazer uma visita em uma casa de uma irmã que era tesoureira da igreja, a irmã Alaide,
e o pastor Manuel, ele trabalhava na rede ferroviária, e a irmã Lídia, que é mãe da irmã Alaide, ela era paralítica, ela ficava sentada em uma esteira na sala. E eu lembro que naquele dia resolveram ali fazer uma oração porque a irmã Lídia não estava bem. E papai orou pela irmã Lídia, e papai orou. Quando papai terminou a oração, papai estendeu a mão e disse para ela: eu não vou lhe saudar com a paz do Senhor nesse momento, porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo que ele está lhe curando nesse momento. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquela mulher levantou e começou a andar, uma mulher com mais de 30 anos paralítica. Tá vendo? E nós sabemos que Deus, ele trabalha, Deus, Sim. ele faz milagres. Sim. Existem muitos que dizem assim, milagre já passou a época de milagre. Não, Não. nosso Deus é o mesmo Deus. Sim. Deus que fez no passado, faz nesse momento e continua fazendo, ele continua operando milagres. Então, o que nós precisamos é crer. Verdade. Né? Tem que crer. Então, o senhor vem de uma família de milagres. Mas pode falar um milagre novinho? Pode falar. Fresquinho? Fala do milagre. Vamos falar do milagre, que Deus é maravilhoso, toda honra e toda glória é para ele. Amém. Então vou falar da minha esposa, que há 1 ano e pouco atrás, ela começou a passar por uns problemas de saúde, e quando é um dia em plena madrugada, ela me chacoalha e fala assim: filho, tchau, a paz do Senhor. Eu já estou vendo a minha alma fora do corpo. Deus está me levando. Aí eu cheguei e falei para ela: em nome de Jesus você não vai, porque Deus não faz nada sem que antes o avise aos seus servos. Deus não me falou que ia tirar você. Espírito de morte, coloquei a mão nela, estava congelada já. Espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dela agora, porque eu não estou te pedindo em nome de pastor Silvio. Eu estou te pedindo em nome de Jesus, autor, consumador da fé e dono da vida. Ela respirou fundo e começou a falar línguas estranhas e está dando glória para Jesus até hoje. Está viva, graças a Deus. Glória a Deus. Então o senhor já é uma pessoa que vem de uma família de milagres, uma Milagres, pessoa que crê milagres. em Nasceu no milagres. milagre. Milagres que tem esse recente que o senhor contou aí. Sim. O senhor é casado há quanto tempo? Ah, rapaz, faz tempo, hein? Perdeu a conta. Faz tempo. Faz tempo, é melhor data, é melhor com ela, viu? Né? Ela está assistindo agora, vai cobrar o senhor. A orelha vai ficar no chão. Muito bem. E aí, então, o senhor, com 24 anos, voltou para a igreja, Sim, foi sim, nesse sim, episódio, essa música, Rude Cruz, Sim, dela um dia fugiu. Perfeito, Né? perfeito. E aí, a partir daí? A partir daí, nós encerramos, que a gente chamava a viagem, chamava que nós fomos fazer uma praça de Aí vendas. não tinha mais campeonato de dominó. Não, no outro dia já não tinha mais, tinha encerrado por ali e o Barrão perdeu. Mas o que é importante é que uma semana depois encerrou a praça e nós voltamos para Caruaru. Quando nós voltamos para Caruaru, eu já fui direto até a Rua Vidal de Negreiros, onde tinha a sede, tem a sede, só que mudou de endereço a sede, mas ainda tem a igreja. A época era a sede, Assembleia de Deus. E quando cheguei lá, já procurei um senhor de idade que tinha lá e falei para ele: eu aceitei Jesus na Bahia tal dia e agora eu sou crente em Jesus. Eu posso congregar aqui? Aí ele falou: nem só pode, como deve. E ali, como eu já tinha experiência com o papai, eu digo: eu vou me grudar aqui com os anciãos para me aprender, porque agora eu preciso de Bíblia, que agora, já que Jesus me trouxe para o Evangelho, eu quero ser pregador do Evangelho. Então ali o senhor já tinha o desejo de pregar. Não, eu tinha Já o desejo vinha o até desejo. antes. Eu queria que, meu desejo era que todo mundo fosse para o céu. Eu queria ir também, mas eu não achava jeito de voltar. Eu não achava condições, força de achar. E tem muita gente que é assim, né, pastor? Sim. Muita gente que, de repente, um dia esteve no Evangelho. Sim. Um dia, até de repente, foi um pregador da palavra e Sim. por um motivo, essa pessoa acabou se distanciando. Sim. Talvez diga assim: eu não tenho forças para voltar. Sim. Mas nós cremos que Deus dá força para essa pessoa agora, para O Espírito voltar. Santo de Deus é maravilhoso. Porque essa é a vontade de Deus. Sim. Não importa o que tenha sido, o que aconteceu, o que você fez, deixou de fazer. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, assim como o pastor Silvio encontrou essa força, estava lá jogando dominó, ele estava lá num campeonato, de repente lá no falante da igreja, ele começou a ouvir, né, pastor Silvio, o hino, e decidiu voltar, decidiu ir na igreja. Nesse dia ele voltou e hoje está aqui.
Já faz anos. 38 anos, 38 anos que o senhor voltou para Jesus. Nunca mais saí, graças a Deus. Quer dizer, então essa pessoa que está afastada, que de repente nos assiste agora ou vai nos assistir no futuro, Sim, porque esse vídeo vai ficar postado no nosso canal de YouTube. Esse vídeo vai continuar Sim, alcançando sim. pessoas por muito e muito tempo, até que o nosso Senhor volte. amém. Então, de repente, há pessoas que nos assistem nesse exato momento, ou de repente há pessoas que estão assistindo agora depois de muito tempo desse vídeo postado. Deus está falando com você, volte. Deus está dizendo para você, volte. Da mesma maneira que o pastor Silvio voltou, Deus está dizendo para você, volte. Amém. Volte para Ele. Sim, Volte, porque Ele tem vida para te dar. Não importa o que você fez, não importa se você quis conhecer o mundo como o pastor Silvio, se você foi encantado pelo mundo, não importa. Deus te aceita de volta. verdade. Então, essa pessoa que nos assiste tem essa oportunidade, a mesma que o senhor teve. E um De repente, privilégio. o senhor foi o falante da igreja. Para essa pessoa, é esse vídeo agora, é Esse essa vídeo. voz que está Sim. chegando até ela. E o que é importante, que todos que já passaram pela igreja façam uma análise dentro de você e observem. Você pode estar no mundo, mas você vai observar que o mundo não lhe cabe. Você vai ver que aquilo não te interessa. Você luta contra você mesmo, porque tem uma voz lá dentro chamada de Espírito Santo que ele provoca você para que nada dê certo lá. Não dá certo em amigos, não dá certo na empresa, não dá certo na rua, não dá certo na faculdade, em lugar nenhum. Quem veio para a presença de Deus e se afastou, precisa voltar, porque Deus te chama todos os dias. Muito bem. Então foi isso que aconteceu com o pastor Silvio. Então o senhor já tinha esse desejo de salvar almas Tinha. e ali o senhor falou, vou pegar aqui e vou ficar com os anciões porque eles Foi. vão me passar aquilo que é importante da fé. Né? Da fé. E quando eu falei isso com um evangelista da igreja, ele falou assim para mim, já que você quer aprender bem a palavra de Deus, nós temos todos os sábados um trabalho na feira que é de pregação ao ar livre. Uhum. E as pessoas que são novas convertidas vão receber literaturas para estar visitando a turma que estão ao redor e convidando para o culto. Você já pode fazer parte. E eu fui para ali, a gente pegava as caixas enormes, levava no ombro para montar tudo, para poder fazer o trabalho e comecei evangelizando ali. E ali eu tive uma experiência extraordinária um dia. Uhum. Um dia, naquela praça, eu dei uma literatura para um cidadão e ele olhou para mim e chegou e falou, saia da minha frente, senão eu vou cuspir na sua cara e vou lhe dar um murro. Uhum. Ele falou para mim. Aí eu cheguei e falei, ainda que o senhor me cuspa e ainda que o senhor me bate, eu só quero dizer uma coisa para o senhor pode me odiar, mesmo o senhor me odiando, o amor de Deus não vai mudar para a sua vida. O senhor vai continuar sendo amado. Ele pegou a literatura, bispo, que eu entreguei para ele, e ele rasgou a literatura. Rasgou a literatura e jogou a literatura toda picadazinha no meu rosto. Uhum. E ele foi embora, o culto terminou, também fui embora, isso em pleno sábado. E no domingo eu estava na igreja e daqui a pouco entrou um cidadão e o porteiro veio falar comigo, era um sargento Luiz. Ele veio falar comigo, só tem um cara aí que pelo jeito ele está muito agitado e ele disse que quer falar com um rapaz do cabelo grisalho que estava na feira ontem. O único cabelo grisalho que estava na feira é você. Uhum. Não era bem conhecido ainda na igreja. Aí eu cheguei e falei, não, eu vou lá falar com ele. Aí fui lá falar com ele, aí o segurança, que era o porteiro, o João Luiz, que era sargento da Polícia Militar, ficou ao meu lado e ele começou a contar. Eu joguei uma literatura, eu quis te bater e eu fui embora para casa. E quando cheguei em casa eu estava nervoso, com vontade de te bater ainda, com vontade de voltar no próximo sábado e arrebentar com sua cara, porque eu não queria que você falasse e você continuou falando. Uhum. Mas eu fui para o banheiro tomar banho, perguntei para a esposa, ela disse que tinha arrumado o banheiro, eu fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, uma voz falou comigo, leia o que está escrito. E ele disse que nunca tinha escutado voz nenhuma. E quando ele tirou a camisa, saiu rolando um pedacinho de papel. E o papel caiu no chão. E quando o papel caiu no chão, só estava escrito assim, e Jesus disse. Isso está me incomodando, não dormi direito. E eu vim aqui e disseram que o culto só começava às 7 horas da noite.
E eu quero falar com você, porque eu quero que você me diga o que foi que Jesus disse. E eu comecei a dizer para ele o que foi que Jesus disse, e o irmão João Luiz, que era o porteiro também, começou dizendo para ele o que foi que Jesus disse, e ele disse, eu quero aceitar Jesus agora. E o irmão João Luiz foi lá, chamou o pastor Amário Mariano de Barros na época, chamou o pastor disse, não, levanta a igreja, levanta, vamos fazer uma oração por esse homem. E aquele homem aceitou Jesus naquele dia. Os anos se passaram. E quando foi um dia, eu fui para a Argentina, e na Argentina eu fui a um culto, e quando eu fui para o culto, chegou um cidadão e falou assim que tinha alguém me chamando para o púlpito. Aí eu cheguei e falei, não, fala para ele que aqui está bem, eu sou apenas visitante, que Deus o abençoe. Aí ele chegou e disse, ele falou para mim que se o senhor não for, ele vem aqui lhe buscar. Aí eu disse, e agora? Aí eu cheguei, mas eu fui. Quando chegou lá no púlpito, ele me chamou numa sala à parte. Aí disse, você me conhece? Eu disse, não. Ele disse, há 8 anos atrás, eu estava na feira, na Praça Nova Euterpe, e você me deu uma literatura. Nossa, caiu a ficha. E Jesus me salvou naquele dia de domingo. E eu tenho famílias aqui. E um parente meu arrumou um serviço para mim aqui. Eu sou diretor numa empresa aqui. E hoje eu sou presbítero aqui na igreja e dirijo essa congregação. E apresentou para a igreja. Então, trabalhar de Deus é extraordinário. É verdade. Ele faz uma obra que a gente, muitas das vezes, não entende no momento, Sim. Mas lá na frente ele mostra o propósito. É o que o senhor falou para todos quando estão ouvindo, que o vídeo vai alcançar eles. Vai alcançar. E o Espírito Santo vai trabalhar na vida deles. Daqui uns anos palavra. A gente vai ter aí testemunhos desse vídeo que a gente está fazendo Glória hoje. A Deus. Né? E nós estamos ao vivo nesse momento, no nosso canal de YouTube da Unigrejas. Inclusive, eu gostaria de saber se nós temos algum comentário, se tem pessoas comentando. E eu queria perguntar também, queria que vocês escrevessem no comentário de onde vocês estão assistindo esse vídeo agora. De que estado? É de São Paulo? É da Bahia? É do Ceará? Queria que vocês comentassem. É do Pernambuco, do pastor Silvio. Então, comenta aí. Vamos ver qual é o estado que está mais assistindo agora. Comenta aí também que a gente vai saber. Vou perguntar para a Esther se tem algum comentário. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o pastor Silvio, também pode escrever. Ele vai responder aqui. Quiser perguntar para ele sobre a jornada da fé dele, ele vai falar e vai responder a sua pergunta. Tá bom? Esther, boa noite. Tudo bem? Temos algum comentário aí? Boa noite, bispo. A gente tem um comentário aqui que é do Adeunilde Rodrigues, que diz: o trabalho da Unigrejas, ele me abençoa. Também temos conectado com a gente o Valdir, lá do Maranhão. Também temos conectado com a gente a Regina, de Mauá, que é aqui do interior de São Paulo. O Márcio, de Macaé. Temos também conectado aqui conosco a Neijane, de Fortaleza. Temos o pastor Moisés. Temos também a Rita, de Fortaleza, junto conosco. Fortaleza já é 2, hein? Já está na frente, Fortaleza. Temos a Maria, de Redonda, Rio de Janeiro. Também temos a Gislaine, de ABC, que é aqui do estado de São Paulo. Nós também temos, o Genivaldo, do Ceará, Alvoni, do Rio Grande do Sul, a Tailane, do Maranhão. Temos de novo Macaé, a Denilde, de São Luís. Temos também Rio das Ostras, que é Rio de Janeiro, e as demais pessoas que estão comentando os locais de onde elas estão assistindo a gente. Muito bem, então temos várias pessoas assistindo, e se quiser fazer uma pergunta, como eu disse, fiquem à vontade. Bom, o senhor então começou o seu ministério. Por onde o senhor já passou? Eu comecei o ministério em Caruaru mesmo, daquela praça Nova Euterpe ali que eu pregava. Eu fui convidado aí a uma vigília no bairro Petrópolis, em Caruaru. E nós fomos à vigília no bairro Petrópolis e naquela papai estava também comigo, mamãe. E naquela vigília eu fui convidado para evangelizar o bairro Petrópolis, que nessa época era o bairro de rico. Hoje tem multidões de bairro de rico, mas na época o bairro de rico para nós era o Divinópolis e o Petrópolis. E eram chácaras, era difícil de pregar. E o irmão João Marcelino e o irmão João Epifânio
me convidaram, já que eu gostava de pregar ali, eu tinha oportunidade para pregar no microfone também, e a turma já achava que eu tinha um pouquinho de conhecimento e me dava uma oportunidade, e eu fui evangelizar com os irmãos. E no dia que nós marcamos para evangelizar, o irmão João Epifânio não pôde ir, mas o irmão João Marcelino foi. Saiu eu e o irmão João Marcelino para evangelizarmos, e naquele dia Jesus salvou 5 almas. Amém. No primeiro dia de evangelismo. Quando salvamos aquelas 5 almas, como era distante e não era bom de transporte, o irmão João Marcelino falou assim: Silvio, você topa a gente fazer culto aqui na minha garagem e a gente trazer esses irmãos? Sim, se o senhor topa, eu topo também. Na hora, né? E nós começamos a fazer culto. Só que nós, como fazer culto, começou aquelas pessoas novas convertidas trazer os parentes. E Jesus começou a salvar. Aí nós marcamos, como eu viajava, ficava 15 dias fora e 15 dias eu voltava para Caruaru. Quando eu voltei, fomos evangelizar. E nós fomos evangelizar e Jesus salvou 12 almas. Irmão João me disse, vamos visitar o sítio Cipó. 7 quilômetros de distância do Petróleo para o Cipó, a pé. E nós íamos. E ali nós evangelizávamos e toda vez que nós estávamos ali, Jesus salvava. E quando foi um dia, eu tinha um problema de saúde, que o meu fígado, com o passar do tempo, ele ia se dissolvendo até que eu não tivesse mais fígado. E pela medicina eu era obrigado a fazer um transplante de fígado ou eu não passaria de 30 anos. Eu estava com 24, tinha pouco tempo de vida. E eu corria por causa das minhas crises, e lá eu corri 3 vezes para me socorrer, e nas 3 vezes eu orei a seguinte palavra: Deus, permita que essa enfermidade me perturbe durante toda a noite. Eu não tenho condições de trabalhar amanhã, mas essa enfermidade está perturbando a tua obra. Eu estou ganhando almas para o teu reino. Eu estou pregando a palavra que o Senhor disse que eu tinha que ir. Eu estou obedecendo o teu id. E por 3 vezes eu fiz a mesma oração. E quando eu voltei da 3ª vez, tinha um casal, a filha do irmão João Marcelino, a Dorinha, que era nova convertida, e o namorado, o Moura, que era novo convertido, estavam conversando com uma senhora alta, forte, com um vestidão que era preso até no pescoço, aqueles bolsão bem grande, tipo nordestino mesmo. E aquela mulher estava com os olhos cheios de lágrima. E quando eu cheguei, os meninos já me chamavam de pastor, mas eu não era nem cooperador. Eu não era nem batizado ainda nas águas, não era nem batizado. E ele falou assim: pastor, ora por ela e fala mais um pouco de Jesus, porque desde que a gente falou com ela, que ela não responde nada, ela só chora. Eu comecei falando com ela, falando a palavra de Deus, e eu perguntei: a senhora tem alguma coisa para falar? Ela disse: eu tenho. Desde que esses jovens chamaram na porta, que eu já senti uma alegria dentro de mim. Eu nunca senti essa paz que eu estou sentindo agora. E eu vou morrer feliz. Disse: não, mas não tem necessidade de morrer. Ela disse: eu vou morrer. Aí meteu a mão no bolso, tirou uns papéis e mostrou para nós. O médico tinha dado 10 dias de vida para ela na 6ª-feira e disse para ela que ela fosse ser feliz com a família no tempo que Deus determinasse, mas ela não precisaria de voltar mais no hospital, que o caso dela não teria jeito nem de tratar mais. E ela disse: para provar que a minha situação é difícil, bispo, ela puxou um zipzinho que tinha assim. Ela tinha um câncer no esôfago que desceu para o intestino. Quando ela abriu aqui assim, aqui dali parecia arroz andando. Daquele bicho que no Nordeste chama de tapuru, aqui a turma chama de coró. Chama de coró. E ela chegou e disse: as minhas dores é 24 horas. Disse que eu tinha que me acostumar com a dor. Eu nunca me acostumei. Mas se eu morrer hoje, eu morro em paz. Aí eu disse para ela: mas esse Jesus que eu estou falando, que livra a senhora da condenação eterna, a senhora recebe ele como salvador da sua vida? A senhora está pronta a obedecer essa palavra, a esse Jesus, enquanto a senhora viver? Aí eu recitei para ela João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Então quem vai fazer morada na senhora não é mais o câncer. Quem vai fazer morada na senhora agora é o Espírito Santo. A senhora recebe? Ela disse: eu recebo. Posso orar? Posso orar. E eu orei por ela.
Quando terminamos de orar, que a mulher começou a vomitar tudo quanto era de câncer. E Jesus curou naquele momento aquela mulher do câncer, e do jeito que ele curou a mulher do câncer, também me curou do fígado. Nunca mais tive problema. Então a palavra de Deus é maravilhosa. O Senhor deu, e a Bíblia diz que quem dá recebe. E recebi. E o lucro foi grande. Foi grande, né? Foi Porque até hoje. quem não ia passar dos 30, Estou com hoje 62. está aí 62. 62. E cheio de saúde. Cheio de força, Cheio né? de saúde. Aí, Cheio de tá saúde. vendo? E é isso aí, Deus, ele é fiel. Se nós depositamos a nossa fé nele, Verdade. ele é fiel. Verdade. Ele cuida de nós, ele cuida da nossa vida. Verdade. Né? E isso aqui que nós estamos ouvindo, essa história de vida do pastor Silvio, não é apenas para você ouvir e dizer, oh, glória a Deus. Não, é para que você saiba que Deus operou na vida dele e opera na sua. Sim. Deus fez com ele e faz na sua. Sim. De repente você é um pastor, é um ministro do altar, que esteja assim um pouco triste, desanimado. Deus quer ser com você e fazer com que o seu trabalho Amém. Amém. venha a ser frutífero. Sim. Agora, creia, Sim. não desanime. É aprender com Jesus. Aprender com Jesus. É o obreiro não querer fazer. Quando o obreiro quer fazer, Deus não faz. Uhum. Quando o obreiro ele aprende com Jesus, o senhor vê Jesus quando ele chegava ali no Mar da Galileia, um monte de barco, ele olhou apenas Pedro, Tiago, João, viu ali, chamou aqueles. E no que chamou eles, mandou que ele fosse chamar outros. É. Então, quer dizer, não queira fazer, conta com o povo. O povo que está na igreja vai fazer. Ovelha gera ovelha. Se você quiser produzir ovelha, fica difícil, você é apacentador. Coloca as ovelhas para gerar ovelha, que você não vai dar conta de cuidar. Você vai precisar de preparar pessoas para ajudar você a cuidar. O pastor cuida, né? Pastor é a cuida. ovelha que gera ovelha. Que gera ovelha. E é isso aí, isso é evangelismo. Sim. Isso é trabalho de evangelismo. Muitos Sim. pastores, às vezes, eles ficam presos à preocupação, mas a minha igreja não está vindo pessoas. Evangelismo, Sim. não é? Sim. Põe as pessoas, as ovelhas, para gerarem ovelhas. Sim, sim. E aí, como o senhor disse, não vai ter que gerar mais pastores, vai ter que trabalhar pastores. Ele vai ter que estudar como gerar a liderança, porque vai crescer. É isso aí. Vai crescer em todo lugar, e é como aí cresceu. Nós abrimos a igreja em Caruaru, o pastor não aceitava que Bom, eu dirigisse. nessa época, o senhor disse não era nem pastor ainda. Não Como era é que nem- o senhor chegou a não ser... era nem cooperador. Nem batizado. Eu não era nem batizado nas águas, eu não era. Eu cheguei da Bahia e já comecei evangelizando. E aí, como é que foi? O senhor, E- para se batizar, para ser levantado a pastor? Todas as vezes que tinha batismo na igreja, era a data que eu estava viajando. E eu vim ser batizado um ano depois que aceitei Jesus. Aceitei Jesus em janeiro de 86 e fui batizado em janeiro de 87. Foi aí que eu fui batizado. Mas quando eu fui batizado, eu já tinha aberto 2 igrejas. Tinha aberto a congregação lá do bairro Petrópolis e também da Vila Cipó. Aham. Depois o pastor, por mim não ser obreiro, o pastor colocou outras pessoas. E alguém disse, você vai ficar calado, não vai falar com ele? Digo, o pastor da igreja é ele. Eu Isso estou é aqui para importante. servir. Isso é importante. Você que nos assiste, você está aí, é importante isso. Saber que o pastor, ele é um ministro do altar, Sim. uma autoridade de Deus. Sim. Ai daquele que se levanta Sim. contra o ungido de Deus. Sim. Ah, mas é injustiça. E se é injustiça? Nossa injustiça for a causa da justiça de Deus. É isso que está escrito. E o que o senhor está falando, porque temos que termos o grande cuidado. Porque existem 3 pecados que a Bíblia relata que não tem perdão. Se fala muito em um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que se eu não perdoar o meu irmão, eu não recebo perdão. É. E se eu não recebo perdão, eu estou fora da dispensação da graça. Eu estou fora do arrebatamento. Eu estou fora da promessa. E o outro é o que o pastor está citando aqui, o bispo está citando, é a apostasia, me levantar contra. Eu não fui chamado por Deus para ser contra ninguém. Eu fui chamado para ser ganhador de almas. Que é o pecado do diabo, a rebeldia. É né? rebeldia. A rebeldia é o pecado apostasia, do diabo, né? a apostasia, Sim. exatamente. Então, é importante isso. Eu até falava com um pastor, nós tivemos uma reunião especial, e um pastor veio até mim e ele disse, olha, eu estou passando por um problema, porque os obreiros na minha igreja, os trabalhadores na minha igreja, ao invés de somarem, estão dividindo. Sim. Há um espírito de rebelião, há um espírito de rebeldia. Aham. Tem que tomar cuidado. Sim. Se o pastor ele está ali, Deus o colocou naquele lugar. Uhum.
E Deus sabe exatamente o que tem que ser feito ali. Então, olhe para o pastor, olhe para o servo de Deus com temor, com respeito, como fez. O senhor fez isso, né? As pessoas queriam fomentar ali que o senhor... Não podia entregar Né? a igreja de bandeja. Dizia O até senhor assim, que abriu, não é justo. não é justo, vai entregar de bandeja. Aí eu falei, não, o pastor da igreja é ele. E nesse mesmo período, como é glorioso, estava para ser entregue mais de 3 mil casas da Coab. E eu tinha me inscrito para que fosse contemplado para ter uma casa. E eu fui contemplado. E estou ali feliz que eu fui contemplado, mas começando do bairro quase ninguém, um mato muito alto. E um dia eu chego na igreja, o pastor me chama e fala: você tinha dito para mim que se inscreveu lá na Coab, e lá deu certo? Ô pastor, eu fui contemplado. E se eu me inscrevi e fui contemplado? Mas eu tenho casa, eu não preciso de casa. Eu me inscrevi para que lá seja uma congregação. Já que você gosta de pregar, prega para as pessoas que estão chegando lá. Eu vou mandar dar uma tinta lá, fazer alguma coisa que precisa. Se der para fazer alguns cultos lá, vá lá fazendo, que você gosta. Então, quer dizer, o mesmo que tomou 2 trabalhos, me deu um. Deu um. E somente naquela igreja ali, com uma faixa de 2 anos, a igreja passou por 3 reformas. Passou por 3 reformas. Nós já éramos considerados uma das congregações da cidade melhores que tinha, perdiu para as grandes. Porque tinha as grandes, mas das pequenas, nós éramos uma das melhores, mais cheias, mais bem contribuídas. Deus deu crescimento. Deus deu crescimento. E hoje lá, através dessa da rua 34, nós chegamos lá a ter, se não me faz a memória, 19. Tudo do mesmo ministério, em setores diferentes, que o bairro é grande. Muito bem. E ali, então, o senhor foi consagrado nessa igreja como pastor? Como é que foi? Não, só vim receber consagração somente depois que estava em São Paulo. Olha só. Foi. Eu recebi um convite, que eu sou mestre de obra, para vir trabalhar aqui em São Paulo. Eu vim trabalhar aqui em São Paulo. E quando eu vim trabalhar aqui em São Paulo, eu era diácono e foi me colocado uma responsabilidade para ser superintendente da escola dominical. Nós do Belém temos um costume de dar estudo para os professores, para que no domingo um não fale uma coisa e o outro fale outra na escola dominical, para que todos falem a mesma língua. Então nós temos um estudo, uma preparação para os professores. E eu fui designado para ser essa pessoa. E daí fui dirigir também uma congregação. Então, no diaconato, eu dirigi uma congregação e não podia celebrar a Santa Ceia, porque nosso costume é a partir de presbíteros. Então, quando eu fazia o trabalho do mês inteiro, evangelizava, visitava, fazia todos os trabalhos, quando era no dia da Santa Ceia, o pastor escalava um pastor, um presbítero, para que fosse celebrar a Santa Ceia. E quando foi um dia, o pastor nos deixou sem mandar ninguém com a Santa Ceia. Nós preparamos uma mesa, as irmãs colocaram uva mesmo, a fruta mesmo. Quando era depois, a gente dividia aquilo ali com todos, uva, pera, maçã. Para nós era uma festa, isso era linda. Aí nós separávamos aqui dali, aí chegou e disse, não, nós não vamos ficar sem a ceia. O senhor vai celebrar a ceia. Eu disse, jamais, eu vou fazer igual Saul, não. Não vou não, Samuel demorou, Saul ofereceu, Deus rejeitou ele. Eu estou aqui porque eu quero amar o meu Deus, que Deus abençoe o pastor, ele sabe os motivos, e a gente faz, ele marca outro dia, a gente faz a ceia. E graças a Deus não coloquei a mão, e ali naquela igreja, peguei uma igreja, pastor, de um espaço de 3x3, 3x3, a igreja tinha 12 cadeiras, e a igreja tinha 6 crentes. A igreja era na beira de um córrego e a gente passava por cima, quando enchia, a gente passava por cima de uma vigazinha de 6x12. De um lado e do outro, os irmãozinhos passando para a gente vir para o culto. E quando foi um dia, eu estava trabalhando numa empresa aqui no Jaguaré, uma indústria Rocher de medicamentos, e através do engenheiro eu consegui umas telhas que são emborrachadas, que era para cobrir o medicamento, só que aquilo só vale 1 ano, eles tiram. Aí eu pedi se ele não dá para me cobrir uma igreja, que eu queria fazer uma igreja. Aí ele chegou e disse que ele não tinha autorização para fazer, mas ele ia conversar com quem de direito pudesse liberar. Aí eu falei, contei para ele do córrego, tirei foto, levei e mostrei foto para ele. Aí, além deles me darem as telhas para cobrir toda a igreja, nós não tínhamos nem tubo.
Aí, em vez de ele me dar aqueles tubos de 1 metro, que eu pensei que da gente se virar, de me comprar a prestação e eu ir pagando para poder a gente fazer aquilo para melhorar para a igreja, aconteceu diferente. Comecei a evangelizar e um dos diretores nos chamou para que fosse fazer uma oração pela mãe dele. E nós fomos na casa da mãe dele, uma mansão, segurança, tudo quanto é lado, e nós oramos por aquela mulher e pela misericórdia de Deus, que Jesus é quem cura, eu só faço orar, eu só faço pedir que sou pidão, e ele só faz abençoar que ele é abençoador. E Jesus curou aquela mulher. E através dali salvou alguém da família também, que foi bênção, e aquele homem me concedeu uns tubos quadrados desses grandão. Ele me emprestou a retroescavadeira com operador, caminhão para levar, levou tudo. Fizeram a ponte para nós. A frente da igreja ficou a coisa mais linda do mundo. Construímos essa igreja, como sou construtor, eu colocava pinhão meu, pagando as diárias para ele, comprava material, com recurso próprio, fizemos a igreja. Quando foi no dia da inauguração da igreja, em uma reunião de obreiros, o pastor fala assim: pastor Silvio, o senhor a partir de hoje vai lá para o Jardim Suíço e o pastor Timóteo assume o seu lugar. Que dor me deu. No dia da inauguração eu não podia estar onde eu lutei, sofri, tirei da barriga, tirei dos filhos, da mulher, para poder construir ali. No dia da inauguração eu não poder estar. Quando eu estou saindo, um obreiro me chama e fala assim: você quer ir comigo lá falar com ele? Ele tem que deixar isso para mudar na próxima reunião. Está errado. Está errado, eu nunca vi nem ele lá. Você se matou até construir, agora ele vai tirar você. Aí eu cheguei e falei: não, eu não trabalhei para ele, não. Eu trabalhei, foi para Deus. Não, se ele me quer lá, eu vou. Se ele não me quer em outro canto, é porque Jesus tem alma para salvar no outro lugar e eu vou salvar, eu vou correr. Porque Judas diz: ide e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Eu aborreço o pecado que está no povo, mas eu amo a alma deles, que tem direito de salvação. Não, eu fui chamado para ganhar almas. E eu fui ganhar, longe. O filho na cacunda e a filha no braço. E a gente andando uma distância tão grande, muitas vezes debaixo de chuva, para fazer a obra de Deus. E eu louvo a Deus que assim nós fomos nessa caminhada. Chegamos em Mairiporã, nós tínhamos uma igreja que ela era tão pequena, ela era compridinha, mas não era mais larga do que essa sala. E ela era coberta com aquelas telhas cinquentinha, aquelas de Eternite, que ela é bem curtinho as ondas dela, né? Os canais, né? E tinha um presbítero, um mineiro lá, o irmão Geraldo, que ele era alto, e ele curvava a cabeça para não ficar batendo na telha, quando ele tinha oportunidade. Baixo, era baixinho, e nós éramos conhecidos como Assembleinha. Era Assembleinha. Canto igreja grande, nós era Assembleinha. Começamos um trabalho ali junto com os irmãos, e começamos ganhando alma, e Jesus salvando, e batizando, e junto com os irmãos ali, e nós começamos a construir. Mesma dificuldade. Não tínhamos dinheiro, nós juntava 4, 5 homens para poder comprar um saco de cimento para a gente trabalhar no final de semana. Muita gente ia trabalhar depois das 6, em vez de ir para casa depois do serviço, ia para a igreja. Teve domingo, pastor, o que a gente tinha para almoçar é porque sobrava um dinheirinho, a gente comprava meia dúzia de pão, comprava 200 gramas de mortandela e 2 quisuque. Não tinha nem gelo para colocar no quisuque. E a gente tomava ali feliz, um falando língua estranha, cantando e construindo. Hoje é um mundo de igreja como é. Nós pertencíamos ao setor 38 de Atibaia, e depois da igreja construída eu comecei lutando para que nós virássemos setor. E nós viramos setor de tão bom que era, que é muito maior a igreja de Mairiporã do que até hoje o setor 38 de Atibaia. Nós viramos setor 21. E assim foi a jornada. Deus falou assim: pastor Silvio é construtor, então ele vai construir. E passei um problema sério por desistir, tá? Eu estava convidado para ir pregar em uma igreja no Rio Grande do Sul, e quando o pastor me tirou do dia da inauguração, eu coloquei no meu coração: eu vou ganhar almas, mas construir, nunca mais eu vou construir. Falei para ninguém, eu só pensei, bispo. Eu só pensei. E logo em seguida eu fui dar o estudo para obreiros no Rio Grande do Sul, e eu estava lá e tinha um missionário, um escurinho, já de senhor de idade, bem troncudo, e ele chegou para mim, falou: tens observado que tens evangelizado e não tens ganho almas? Eu tinha observado e estava triste com isso, porque eu dizia: eu não errei, quem errou foi o pastor, ainda dizia o nome.
Mas eu dizia para Deus. O senhor ficou chateado. Sim, né? sim, muito. Mas mesmo assim não abandonei o cargo que ele me deu, nem a igreja que ele me deu, nem a distância, as dificuldades não me impediram. Mas que triste eu fiquei, porque eu queria estar naquela inauguração, eu queria participar de tudo isso, era o nosso desejo como obreiro. E fiquei triste e eu disse no meu coração que nunca mais construía uma igreja. E aquele homem chega para mim e fala: viste que tu evangelizas e não tens ganho almas? Como vou eu te dar almas se tu dizes que não constrói? Tu construíste para o homem ou para mim? E eu disse: Jesus, me perdoa. Falei como um homem. Falei como quem não sabe falar. Falei como um homem natural. Eu preciso ser espiritual. Mas me perdoa em nome de Jesus. Nunca mais eu quis parar. É isso aí. Agora continua construindo. Construindo. Aí fomos convidados para ir abrir um trabalho na cidade de Bragança Paulista. Abrimos o trabalho na cidade grande de Bragança Paulista. Eu, pastor Custódio, irmão Pedro, tantos irmãos ali juntamos para abrir aquele trabalho. Quando o trabalho começou a crescer, o pastor tirou a gente que dirigia lá e colocou um outro pastor. Esse trabalho veio a fechar. Fomos convidados para que fôssemos abrir novamente. Fomos lá e abrimos o trabalho, Deus começou a fazer o trabalho, já em endereço diferente, mas começou a crescer e Deus começou a abençoar. O pastor nos tirou novamente e o trabalho fechou de novo. E pela terceira vez, agora já com o pastor Custódio, o trabalho foi aberto, eu estive lá, está uma bênção, sempre estou lá também com os irmãos e o trabalho está uma bênção. Amém. Dali fui embora para o interior para ampliar a nossa faculdade, né? Nossa FAESP, faculdade, como diretor que era do setor, eu fui ampliar lá no interior, porque como eu fui trabalhar para lá, que eu trabalho com construção, que a construção está aqui, está ali. Então, Sempre viajando. Sempre viajando. Já rodei um pouco desse planeta e, graças a Deus, fazendo a obra de papai e contente. E hoje eu vivo muito. Dou muito estudo. Domingo mesmo fui dar estudo para um grupo de batizantes, para a Igreja Casa de Oração. Falei com o pastor sobre a Unigreja. Não tinha tempo, que estava corrido, mas ele disse que depois vai querer me ouvir sobre a Unigreja também. E eu dei um estudo em 4 temas. Por que ser batizado? Para que ser batizado? Qual a necessidade de ser batizado? E o que eu ganho em ser batizado? E Deus derramou poder, foi uma bênção. Então, a minha vida é assim. Hoje o senhor está como pastor Na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 60, em Santo André. O senhor fica estabelecido lá. Fico estabelecido lá, mas atendo tudo o convite que é possível. Possível. Muito bem. Nós estamos falando aqui com o pastor Silvio. E se você quiser conhecer o pastor Silvio, pode ir lá na igreja, né, pastor Silvio? Como é que é o endereço? Ao lado da Rua Franco da Rocha, Vila Vitória. Vila Vitória. Vila Muito bem. Vitória, Assembleia de Deus Santo Belém André. e Santo André. Santo André. Então, nós estamos falando aqui uma história muito interessante. O senhor já visitou, então, vários estados, já pregou em vários estados. 18 só. Só 18. Só. Muito bem. E nós temos mais comentários aí? Será que nós temos alguma pergunta? O senhor disse que tem um pessoal da França que estava lá preparado Há para pouco tempo, quando eu desliguei o telefone aqui, Pra mas ele falou acompanhar que o eles estavam senhor. prontos. Cadê o pessoal da França? Tá aí ou Vê não se tá liguei. aí? Bispo, a gente tem um comentário do Leonardo Souza que diz assim: estou gostando muito desse ensinamento, é muito importante para a nossa vida espiritual. A gente tem uma pergunta para o senhor, pastor, do Pois Cristiano Cose. Ele fala assim: boa noite, bispo e pastor Silvio. Depois de já estar na obra de Deus, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou? Que maravilha. Boa pergunta. Muito obrigado. Que Deus em Cristo abençoe, que sempre tenha estas curiosidades. O maior desafio que eu tive na minha vida foi eu vencer eu mesmo. Nos momentos difíceis, momento de ficar sem serviço, momento de dificuldades ministeriais, momento de dificuldade com membros, todo tipo de dificuldade aparece para nós. Mas quando eu dizia sim para Silvio, eu não vencia. Quando eu dizia sim para Deus, eu venci todos os obstáculos. Então, o meu segredo foi ir para a presença de Deus. Eu separava momentos e eu ia para a presença de Deus. Um dia eu passei por um problema tão terrível
do povo com um grupo de apostatas, e eu disse, eu vou ficar na presença de Deus durante 3 dias e 3 noites. E eu só saía dali para ir ao banheiro, e eu disse, Senhor, coloquei uma cadeira do meu lado, eu disse, Jesus, eu vou me ajoelhar nessa, e o senhor senta nessa daqui, que eu quero falar com o Senhor pessoalmente. Então são desafios tremendos que eu fui dizer não para a carne. E eu, durante os 3 dias, eu não tive uma grama de fome, mas a sede era terrível. Mas como eu queria fazer um jejum completo e não parcial, eu fiquei os 3 dias e as 3 noites. Desses 3 dias e 3 noites, o dia que eu orei menos, orei 13 horas. 13 horas eu orei. E quando eu terminava esse período de consagração, eu fui a um círculo de oração. E no círculo de oração, Deus levantava alguém em profecia e dizia para mim, todos os teus jejuns e todas as tuas orações estão diante de mim. E vou eu ficar de pé, porque eu tenho te aprovado na terra. Então, quando eu penso que eu posso, que eu sei, que eu tenho capacidade, que eu tenho diplomas, tenho 14 diplomas, não serve para nada, a não ser para dar título. Agora, quando eu fico apenas 3 dias na presença de Deus, serve para proibir o inferno de agir, de proibir a apostata. A apostata se arrepende, se converte, pede perdão e o Senhor vai salvando almas e vidas. Então, o maior problema do desafio que eu enfrentei foi comigo mesmo, bispo. Venceu a si próprio. Eu vendi a mim. Venci, muito bem. Venci. Tem mais? Vale ressaltar, a News TV comenta assim, eu sei muito bem o que ele passou porque eu tive momentos semelhantes. Não tem como fugir do chamado de Deus. E eu queria mencionar um comentário da Carmen, que comenta assim, buenas tardes, conectada desde Equador, em La Fé. Olha aí, ó. E que Deus lo bendiga. E temos bastante pessoas, como o senhor havia perguntado, temos pessoas do Ceará, Rio das Ostras, temos de Guarulhos, Campinas, temos também de Novo Ceará, Teresina, Maranhão, Zona Norte, Brasília. Está conectado o Brasil. Tudo conectado. Que Deus com a abençoe gente. a todos. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Deus abençoe. Muito bem. Então, nós sabemos que Deus, ele tem trabalhado para que a obra dele seja avivada, para que pastores... Nós temos visto muitos pastores enfrentando lutas, às vezes até pensando em desistir, como nós falamos. Mas faça isso, vença a si mesmo. Sim, vença a si mesmo. Dependa de Deus. Ótimo. Né? Mas eu estou triste porque eu passei uma injustiça. Olhe para ele. Sim. Não é isso, pastor? Sim, faça sim. o que o senhor fez. Sim, sim. Né? Que as pessoas, que os ministros, que os oficiais das igrejas e os membros sigam esse exemplo. Sigam o exemplo de depender de Deus. Passou injustiça, está passando lutas, está passando dificuldades. O pastor mencionou aqui momentos em que não tinha trabalho, mas ele dependeu de Deus. E Deus nunca falhou, porque Deus não falha. E nunca recebi ajuda nenhuma de igreja nenhuma. Deus não falhou. Nunca. Estou gordo aqui, ó. A família tá toda criada. O senhor tem quantos filhos? 6. 6 filhos. É. Muito bem. Uhum. Casado há alguns anos, já Casado, perdeu a conta. já. A esposa vai puxar a orelha dele. Vai. Mas sempre puxa. Meu nome da esposa? Sandra. Sandra. Serva dona de Sandra. Deus. Aí, pastora Sandra, Deus abençoe. Olha só, a hora passa muito rápido. Passa. Quando o assunto é bom, quando a conversa é boa, a hora passa muito rápido. Verdade. Nós vamos a essa chamada e depois voltamos aqui para finalizar com o pastor Silvio. O clamor. Em toda a Bíblia Sagrada, o clamor é uma ferramenta de fé, um grito da alma suplicando a ajuda de Deus. E um dos episódios mais marcantes da história de Israel se encontra quando o povo clamou a Deus, pois não aguentava mais o sofrimento vivido no Egito. Senhor, olhe para nós. Aqui está teu povo, aquele escolhido por ti, entre tantos outros. Mas nós nos afastamos e nos perdemos de sua vereda. Vivemos na servidão, na pobreza, sem dignidade. Mas hoje aqui, prostrados, reconhecemos que dependemos de Ti, Senhor.
E por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve o nosso pranto. Escuta o nosso clamor. Somos ovelhas de teu rebanho, Senhor. Não nos deixe sós. Escuta o nosso lamento e se apieda de nossa aflição. O clamor chegou até Deus, que disse a Moisés: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. A partir daquele momento, a história do povo de Israel mudou completamente. E baseado na mesma fé, vamos unir milhares de pastores de todo o Brasil no clamor pela nação. Será um movimento de fé para interceder não só pelo país, mas também por aqueles que foram tirados das trevas para a maravilhosa luz, a Nação Santa. Clamor pela Nação, dia 12 de dezembro, o sábado que antecede o Dia da Bíblia. Em São Paulo, será na Praça da Bíblia, na cidade de Tambaú. E em todo o Brasil. Procure o pastor da Unigrejas do seu estado e se organize para estar conosco neste movimento de união, qualidade e evangelismo. Bom, pastor Silvio, como nós falamos, a hora passa muito rápido. Muito rápido. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, de falar de alguma outra experiência, para nós finalizarmos aqui o nosso programa? Eu, aproveitando a oportunidade que o senhor me concede, eu queria só dar um lembrete para os pastores dirigentes de igreja. O maior segredo do crescimento da igreja chama-se evangelismo. E o que eu quero dizer para vocês com essa palavra? Eu encontro muita gente distribuindo literatura. Quem distribui literatura não ganha alma. A literatura é apenas uma chave. Eu estive com um diácono da nossa igreja por esses dias e ele estava distribuindo literatura na rua em que eu moro e eu disse para ele, vamos evangelizar? E eu comecei, peguei a literatura, dei bom dia para um cidadão e disse, eu queria lhe entregar uma literatura que é da palavra de Deus. O senhor gosta de Deus? Então, quer dizer, eu fechei a saída dele dizer que não. Eu não entreguei a literatura. Eu comecei dizendo para ele, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu se não for por ele. Se a gente não segue, está difícil para nós chegarmos. E eu comecei a evangelizar aquele homem. Uma média de 15 a 20 minutos evangelizando aquele homem já estava chorando. Convidamos ele para a igreja. Fomos evangelizar 2 senhoras. Então, não distribua literatura. Leia o que está escrito na literatura e evangelize a pessoa. O povo vai ler, não vai entender. Mas o Espírito Santo de Deus vai fazer você entender a palavra para transmitir para ele. Você é porta-voz do céu. Obrigado. Muito bem. Pastor Silvio, um versículo bíblico que sempre fala forte com o senhor. Oh, que maravilha! Esse é importante, né? O salmista Davi, Salmo 119, ele fez uma pergunta para Deus e perguntou como purificará o jovem o seu caminho? Na parte A. Na parte B, o Espírito Santo responde para ele e diz, observando conforme a tua palavra. Aí quando o Espírito Santo responde para ele, ele assume um compromisso com Deus e diz, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar de nenhum dos seus mandamentos. Quando ele faz essa oração, ele assume outro compromisso e diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Fica aí, essa aí é a dica, né? Dica, essa aí é a palavra de Deus para que nós tenhamos uma vida plena como ele nos tem prometido. Amém. Quero agradecer ao senhor, pastor Silvio, dizer que foi um prazer recebê-lo no nosso podcast. Amém. O senhor ter vindo aqui, dispensado tempo para estar conosco. Foi assim,
com certeza muito edificante e, como eu falei, vai ajudar muita gente e por muito tempo. E se a turma precisar de fazer pergunta para mim, passa para o senhor, passa para o pastor Jorge, Sim. eu respondo a todos, não tem nenhum problema. Qualquer dúvida da Bíblia, em qualquer situação, eu estou pronto para atender a todos. Quero ser grato pelo carinho, a atenção, essa forma de Deus trabalhar para estar mais unido o povo, igual eu estava conversando com o bispo, agora há pouco ali fora, e eu estava dizendo para ele, são duas igrejas, são duas, a igreja física e a igreja mística. Na igreja mística, nós fazemos parte de um corpo que que Jesus é o cabeça. E na igreja física, nós nos reunimos para o nosso crescimento espiritual. Muito bem. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, Amém. cada dia mais, o seu trabalho, o seu ministério. E que Deus abençoe a todos que ficaram conosco, que participaram, que deixaram comentários. Quem não comentou, mas ficou aí com a gente até o final, aprendeu, teve aí lições, aprendeu como vencer. Vença a si próprio, confie em Deus, o resto ele faz. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida. Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira com o podcast Ministros do Altar. Em unidade nós estamos, como igreja do Senhor, sacrifício vivo, para sempre em teu altar. Quero ser usado, meu Deus, por tuas mãos, para levar a esse mundo a tua salvação. Toca-me com brasas do altar, eis-me aqui, renova-me, pois quero para sempre te servir. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim. Toca-me com brasas do altar, eis-me aqui, renova-me, pois quero para sempre te servir. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser Usa-me como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim.